Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, apresentador do Pedacinho do Maná dos Céus. Hoje, no Pedacinho do Maná dos Céus, eu quero trazer um estudo bíblico falando sobre a salvação mediante a graça de Deus. Eu ministrei ontem este estudo bíblico da igreja, então hoje estarei ministrando para todos os meus irmãos que recebem o áudio do presbítero Gregório. Livro de Romanos 6, versículo 20 até o versículo 23 está escrito assim: Porque quando ereis escravo do pecado, estáveis livre em relação à justiça. E que fruto colheste, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final dela é a morte. Contudo, agora, liberto do pecado e tendo sido transformado em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, amados. Usando como referência o livro de Romanos 6, nós vamos falar sobre o que é a salvação pela graça. A salvação pela graça é a forma como Deus nos livra da condenação e do pecado. Nós não merecíamos receber o perdão de Deus. Então nós não merecemos termos a graça de Deus. Mas Deus, mediante a sua misericórdia, Ele nos oferta. Nós não merecíamos ser livres da condenação do pecado. Não podemos alcançar a salvação por mérito. Nem podemos comprar a salvação. Então Deus nos oferece a salvação gratuitamente. Uma dívida que é impossível de pagar, no caso, é o pecado. Porque todos pecamos e éramos merecedores do castigo eterno. A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte, ou seja, a eterna separação de Deus, em Romanos 6, verso 23. Então ninguém consegue pagar, por melhor que seja, por mais bom que seja, não consegue pagar por todos os seus pecados, ao ponto de ficar completamente puro, ao ponto de ficar sem a condenação. Isso é impossível, porque nós nascemos sob o estigma do pecado. Desde a época que Adão caiu da graça, todos nós nascemos com o pecado adâmico, ou seja, sob o estigma do pecado. E somos passíveis à condenação eterna. Mas Deus, Ele nos ama. Ele não quer a nossa condenação. Por isso, em sua graça, Ele decidiu pagar o preço. Ele decidiu nos comprar de volta. Ele decidiu pagar o preço do nosso pecado e enviou Jesus, que não tinha nenhum pecado, para morrer em meu e em seu lugar. Na cruz, Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados. Nós não precisamos mais pagar por esse pecado. Livro de Romanos 3, verso 23 diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado nos afasta da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Mas mediante o sangue de Cristo nós somos justificados.
fomos considerados justos, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, mediante a Cristo, nós somos agora considerados justos novamente perante Deus. Mas Deus ofereceu como sacrifício o seu Filho amado para a propiciação por meio da fé. É pelo sangue de Cristo que nós somos proclamados salvos. É através do sangue de Cristo que nós recebemos a justiça de Deus. É através do sangue de Cristo que nós recebemos a misericórdia. Por sua misericórdia, Ele agora nos declara impunes. E os pecados anteriormente cometidos são cancelados pela misericórdia de Deus. Então agora nós somos salvos pela graça. A salvação é pela graça. Porque Deus não exige nada para merecermos a salvação. Não precisamos fazer nenhum ato de bondade, de heroísmo, nem penitência. Basta ter fé, meu irmão. Basta crer no sacrifício, que o sacrifício de Cristo foi o suficiente. Em sua graça, Deus ofereceu a salvação a todos gratuitamente. Pessoas boas ou pessoas más são favorecidos. Mesmo que as pessoas são ruins, eles são favorecidos pela graça. Elas não são desprezadas. Deus não despreza pessoas ruins. Deus dá oportunidade para as pessoas se arrependerem. Em relação a Deus, todos estão na mesma situação. Todos estão debaixo da condenação eterna. Então, todos recebem a mesma oferta. Uma oferta sem custo. Tudo o que temos que fazer é aceitar pela fé. Aceitar que Cristo é o perfeito sacrifício. Em livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, está escrito assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é dádiva de Deus. Quando Deus te dá algo, é porque Ele é bom. Ele não vem por intermédio das obras. A minha obra, ela não tem poder de me salvar. Aquilo que eu faço no ministério, aquilo que eu faço a favor de outras pessoas, a minha bondade, ele não tem o poder de me salvar. Ele tem o poder de acrescentar os galardão que Deus vai me dar. Mas a salvação ela vem mediante a fé ao sacrifício de Jesus, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticamos hoje. Então, as boas obras nós conseguimos praticar quando estamos em Cristo, quando somos redimidos em Cristo. Obras sem a presença da essência de Cristo, ele não tem poder nenhum. Por mais bondoso que sejamos, se nós não estivermos ligados em Cristo, como ele diz, se vocês não estiverem em mim, e se a minha palavra não estiver em vocês, então vocês serão cortados, lançados fora. E como a vara por si mesmo, ele não tem o poder de se manter vivo, então quando vocês são cortados, vocês irão secar, irão morrer, vocês serão juntados e lançados no fogo por toda a eternidade. É isso que Jesus diz. Então assim ninguém tem motivo para se achar superior aos outros. Porque foi Jesus que fez o trabalho. Foi Jesus que conquistou a salvação para todos nós.
Nossas obras não podem salvar, porque elas são imperfeitas. Somente Deus é perfeito. E somente Ele pode nos aperfeiçoar. Então a graça, amados, Ele nos é ofertado. Nós temos a responsabilidade de receber ou não. Então qual é a nossa motivação para fazer o que é certo? Se nós cremos em Jesus, cremos que Deus perdoou todos os nossos pecados através de Jesus, então podemos continuar desfrutando da graça de Deus, já livre do pecado, sem nós preocuparmos agora com condenação. Jesus veio para nos salvar da vida antiga que nos mantinha presos no pecado. A vida que nos mantinha presos ao nosso passado, que nos contaminava. Quem é salvo pela graça de Deus, ele fica purificado do pecado. E agora deve ter uma vida diferente. Uma vida totalmente mudada. Quando alguém acha que pode continuar no mesmo pecado, sem querer mudar a sua atitude, porque a salvação é pela graça, essa pessoa ainda não entendeu o que é a graça. Ela não entendeu ainda o que é a salvação. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Amados, de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre o seu jugo sendo dominado pelo pecado? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Romanos 6, versículo 1 até o versículo 3. Então Deus, Ele tem boas obras preparadas para você, para mim, para cada um de nós. Ele tem uma boa obra preparada para nós fazermos. Não somos salvos pela obra, não, amados. As boas obras são um sinal de que já fomos salvos. As boas obras mostram a nossa atitude de que já estamos salvos. A graça de Deus nos salva. E a graça de Deus nos capacita a fazermos a sua vontade. A efetuarmos a sua obra. Portanto, o pecado não pode exercer domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, versículo 14. Então, amados, quando nós compreendemos isso, quando nós compreendemos que Cristo é o nosso perfeito sacrifício, que havia necessidade do derramamento de sangue para purificar a nossa vida, e que Cristo derramou sua última gota de sangue para redimir a mim e a você, então nós passaremos a ter uma vida abundante, uma vida alicerçada mediante a palavra de Deus, uma vida revestida com a graça de Deus. Essa graça tem o poder de nos salvar, mas é mediante a fé. E para ter fé, você precisa ouvir a pregação da palavra de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que venhamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então acredite, meu irmão. Tenha fé, busque a presença de Deus e viva uma vida vitoriosa, uma vida revestida pela graça de Deus. Que Deus vos abençoe. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, apresentador do pedacinho do Maná dos Céus.
esta mensagem que eu estou colocando aqui. Ontem eu ministrei dentro da igreja, não dessa maneira, porque ontem eu ministrei em torno de 1 hora. Hoje eu estou reduzindo em torno de 15 minutos. Que Deus vos abençoe. Graça e paz para todos, em nome do Senhor Jesus.